O tema da nossa mensagem de hoje é uma mensagem do coração de Deus para o nosso coração. E verdade seja dita, todo campeão já sentiu isso. Todo presidente já sentiu isso. Todo rei já sentiu isso. Todo leão já sentiu isso. Todo vencedor já sentiu isso. Todo soldado já sentiu isso. Cada pessoa vitoriosa já sentiu isso. Sabe o quê? O desejo de desistir. Seja o campeão, seja um presidente, seja um rei, seja um leão, seja um vencedor, seja um soldado, Iverson. Cada um já sentiu o desejo de desistir. Talvez eu e você, em muitas situações, tomamos esse sentimento para desistir. Mas a palavra que eu quero liberar para o coração de Deus, para o teu coração nessa manhã é: ponha-se de pé. Ponha-se de pé. Não desista dos seus sonhos. Não importa se você não tem dinheiro. Não importa se você não tem ajuda. Não importa se você não tem amigos. Não importa se você não tem família. Não importa se você tem recursos. Entenda uma coisa, não desista. Pode levar o dobro de tempo. Talvez você vai precisar fazer cursos e se preparar. Você pode talvez ler lento. Talvez você não seja tão inteligente, mas entenda uma coisa: a última palavra é liberada pelo Senhor. Ele diz essa manhã para você se colocar de pé diante do que Ele tem liberado para a minha vida e a sua vida. Você pode. Não forte aplauso ao Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus não é algo romântico, que Ele vai vir pintado em quadros rosinhas, em uma nuvem de algodão, olhando para fadas, para doentes. Não. Deus não é assim. Jesus fala assim: quer caminhar comigo? Essa é a pergunta de Jesus. Quer caminhar comigo? E automaticamente eu e você, de forma enérgica: sim, Jesus, eu quero caminhar com o Senhor. Quero caminhar com o Senhor. Vamos embora, Jesus. Vamos embora, estou contigo. Estamos juntos, vamos embora, vamos caminhar junto. E Jesus diz assim: vamos caminhar comigo, mas pega o kit de sobrevivência. Pega o kit de sobrevivência. E aí talvez você se pergunta: o kit de sobrevivência? O que é? É glória? É uma coroa? É o anel do rei? Aí Jesus fala assim: não é isso o kit de sobrevivência. O kit de sobrevivência vai ser a cruz. Lágrimas, choro, solidão, acusação, levantes, combates, palavras contrárias, palavras de desânimos, principados, potestades. Mas ei, deixa eu dizer para você, você é privilegiado, porque você é o único povo que entra numa guerra com a vitória já decretada. Você é o único povo que já entra numa batalha com um placar determinado de vitória. Independente das circunstâncias que eu e você vamos passar, independente das barreiras, os gigantes que vão aparecer para a nossa vida, já existe uma palavra declarada de Deus para a nossa vida. Que eu e você somos o que? Mais do que? Mais do que vencedores. Por isso, nesta manhã, traga essa palavra ao teu coração. Ponha-se de pé. Porque se Deus está de pé, liberando a palavra para você, se coloque de pé, levantando a mão e dizendo: Senhor, eu recebo toda a palavra liberada sobre a minha casa. Eu libero, Senhor, o meu coração, libera a minha vida como uma terra fértil. Lança a tua semente, que é a tua palavra. Você pode dizer glória a Deus? Abra a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 26, o verso 16. E o nosso tema é: ponha-se de pé. Repita comigo: ponha-se de pé. Atos capítulo 26, dos versos 16. Eu vou ler na minha versão, talvez a sua versão possa estar um pouco diferente da minha, mas não tem problema. Diz assim: mas levanta-te e põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isso,
para te pôr por ministro e testemunhar tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. E uma outra versão diz assim: mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isso, para te pôr por ministro, e testemunha tanto das coisas que tem vistos, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. E uma outra versão diz assim: mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me vistes, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Feche seus olhos. Senhor, agradecemos pela tua palavra. E algo que eu aprendi e vivo isso todos os dias, Senhor, que mais importante que o mensageiro é a mensagem. E a mensagem levada aqui é a mensagem do teu reino. É o evangelho da transformação. É o evangelho que muda a nossa vida, que muda o nosso caráter, que nos molda de acordo com o teu coração. E nós oramos a tua palavra neste momento. Senhor, prepara o nosso coração. Prepara o nosso coração, prepara o coração de cada filho e filha nesta manhã aqui, Senhor. Que verdadeiramente essa terra esteja sendo preparada para receber essa semente. Porque, Senhor, nenhuma semente lançada, ela volta vazia. Nenhuma semente lançada, ela volta vazia, porque nós cremos na colheita. E por isso preparamos o nosso coração, preparamos a nossa vida para receber a tua palavra nesta manhã, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Deixa eu te fazer uma pergunta nesta manhã. Você tem resistido ao chamado de Deus para a tua vida? Uma outra pergunta é: você tem lutado contra mudanças que Deus quer fazer em sua vida? Uma terceira pergunta: quais são os aguilhões que Deus tem usado para te direcionar? Vou repetir essas perguntas. Você tem resistido ao chamado de Deus? Você faça essa pergunta. Tem lutado contra mudanças que Deus quer fazer em sua vida? Quais são os aguilhões que Deus tem usado para te direcionar? Contextualizando você sobre essa passagem, sobre essa história de Paulo, Paulo havia sido preso em Jerusalém sobre acusações dos judeus, que afirmavam que ele estava ensinando contra as leis de Moisés e profanando o templo. Após ser julgado pelo governador Félix e depois por Fé, ele apelou para César, pois ele era um cidadão romano. Antes de ser enviado a Roma, Paulo teve a oportunidade de se defender perante o rei Herodes, Agripa II, a pedido de Festo. Tem algo que nessa palavra sobre ponha-se de pé, que me encanta e me chama, é que quando a gente fala sobre os aguilhões, eu não sei se você já teve essa experiência de ver, ou de forma ilustrativa, os aguilhões era uma ferramenta pontiaguda que era utilizada para poder guiar bois, vacas, cavalos, para poder dar direção para eles. Mas o aguilhão, ele tinha um outro instrumento próximo à sua ponta, que era uma outra ponta envergada, que quando o gado, ou a vaca, ou o animal tentava sair da direção, ela era ferido por aquilo. Por isso que foi a pergunta que eu fiz. Quais são os aguilhões que Deus tem usado para te direcionar? Porque Deus pode estar te direcionando para áreas, para um norte, e simplesmente eu e você tomamos a postura de negligenciarmos a direção que Deus quer para a nossa vida. Por isso a palavra é ponha-se de pé. E aí a palavra diz, né, que a frase é: Saulo, Saulo, por que me persegues? Em hebraico seria Shalu, Shalu, Lama te definir. Paulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrar contra aguilhões. Agora entenda uma coisa, uma frase que eu quero liberar para a tua vida nesta manhã. Acreditar em Deus e não obedecer é a mesma coisa que Satanás faz. Pare e pense nisso. Acreditar em Deus e não obedecer à sua vontade
é a mesma coisa que Satanás faz todos os dias. E a palavra que eu quero trazer para o teu coração nesta manhã é a nossa postura diante dos desafios, é a nossa postura diante do que Deus está liberando para todas as nossas vidas a cada manhã. Por isso a palavra é ponha-se de pé. E você sabe muito bem que é muito notório quando você está diante de uma autoridade. Você deve ter visto isso já em audiências públicas, talvez na televisão, em TV show, de momentos onde quando o juiz entra, o que as pessoas fazem? Se colocam de pé. Quando uma autoridade ela entra, ela reconhece a autoridade, a pessoa reconhece a autoridade daquela outra pessoa e se coloca de pé para poder receber aquela palavra. E eu e você muitas vezes estamos no estado onde estamos negligenciando o que Deus liberou para a nossa vida. E não nos colocamos na posição que Deus quer que nos colocamos para poder ouvir a sua voz, para seguirmos o seu caminho e a cada dia possamos viver o melhor de Deus para a nossa vida. Por isso a palavra de Deus para o teu coração, para o meu coração nesta manhã é: ponha-se de pé. Ponha-se de pé. Ponha-se de pé diante das dificuldades. Ponha-se de pé diante das situações adversas que levantam na sua vida. Porque se Deus está com você, Ele está dizendo para você se colocar de pé, como um guerreiro, como uma soldada, como um soldado fiel, que está pronto para poder receber o general dos generais, para poder dar o comando da vitória. Olha, você precisa se colocar de pé. Você precisa. É aquilo. Existem momentos que eu e você vamos nos prostrar para poder adorar. Mas existe um momento que nós vamos nos colocar de pé, porque nós vamos estar recebendo a unção, estamos recebendo a autoridade do Senhor dos senhores, do Senhor dos generais. Por isso a minha posição e a sua posição diante das circunstâncias aqui da América é nos colocarmos de pé, para ouvirmos o que Deus tem para a nossa vida, olhando para Ele. Eu lembro daquela passagem bíblica onde Pedro olha para o homem e diz: olha para mim. Eu não tenho ouro, não tenho prata, mas olha para mim. E o problema é que eu e você, nas nossas decisões, nos nossos dias, nós estamos nos prostrando diante da dificuldade. Estamos nos prostrando diante do que está acontecendo na nossa vida e não estamos entendendo. O que Deus quer é que nós ficamos de pé, olhando para Ele, para receber a palavra liberada por Ele. Se existe uma verdade aqui que a gente sempre fala nas nossas celebrações: quem tem uma palavra tem um destino. Quem tem uma palavra tem um destino. E vou dizer para você, o que mais tem aqui, querido, é palavra para a tua vida de direção. Porque o que Deus quer para a tua vida, Ele não quer alívio, Ele quer destino para a tua vida. Deus não está pensando no maná de hoje, Deus não está pensando na situação de hoje, Deus está te levando para um destino glorioso. Envie uma mensagem ao futuro de alguém poderoso que está chegando no futuro. Quando as dificuldades aparecerem, se coloque de pé e diga: o meu estado atual não me define. O meu estado atual não me define. O que eu e você vamos fazer é enviar uma mensagem ao futuro de alguém nobre, alguém de excelência, um bem-aventurado, um bendito, uma bendita do Senhor que está chegando no futuro glorioso, porque o meu estado atual não me define. Então, por isso, a palavra de Deus para o teu coração nesta manhã é: ponha-se de pé. Repita comigo: ponha-se de pé. Eu quero compartilhar com você 4 motivos para você se colocar de pé. 4 motivos. João capítulo 5, verso 8. Se você quer abrir sua Bíblia, se a Nicole consegue colocar. Evangelho de João capítulo 5, verso 8. Primeiro motivo para você poder se colocar de pé nessa manhã. Eu vou começar a ler a partir do verso 6. Tá, Nicole? João capítulo 5, vou começar do 6 ao 8. Que diz assim: quando Jesus ouviu e soube que estava enfermo por tanto tempo, perguntou-lhe: você gostaria de ser curado? O homem respondeu: não consigo, Senhor, pois não tenho quem me coloque no tanque quando a água se agita. Alguém sempre chega antes de mim. Verso 8. Jesus lhe disse: levanta-te, pegue sua maca e ande. Primeiro motivo para você poder se colocar de pé.
Jesus cura um homem que estava paralítico há 38 anos e ordena que ele se levante e ande. Muitas vezes, querido, ficamos presos esperando algo acontecer, mas Jesus nos chama para agir em fé e nos levantar. Eu não sei o estado que você está, mas o primeiro motivo que eu quero trazer para a tua manhã, para se erguer, é entender que você precisa ter um ato de fé. Aquele homem ficou 38 anos naquele mesmo estado, sem receber uma cura. No dia que ele encontrou com Jesus, ele entendeu que ele precisava ter fé e transcender a sua necessidade. Porque a necessidade não pode nos definir. O que tem que definir é o destino que Deus tem para a tua vida. A tua necessidade hoje não pode definir o teu futuro. O que tem que definir a tua vida é o destino que Deus quer para a tua vida. E aquele homem entendeu. Então entenda em nome de Jesus para a tua vida. E vou dizer para você, talvez as suas queixas pelos outros possam ser a mesma queixa que Deus tem de você. Reflita sobre isso. Talvez as mesmas queixas que você tem para o outro, talvez os mesmos questionamentos que você tem para o outro, são os mesmos que Deus tem para você. Sabe por quê? Porque eu e você temos a capacidade de terceirizar nossas responsabilidades. Você está entendendo isso? Nós somos assim. Eu e você somos assim. Ah, eu não vou fazer isso porque Deltrano fez isso comigo. Ah, eu não vou ali porque nós temos essa capacidade. E aquele homem, 38 anos, estava ali vivendo numa vida miserável. Sabe por quê? Porque sempre terceirizava os seus problemas. Até o momento que ele encontrou com o Senhor Jesus e mudou a sua história. Ele entendeu que o que estava acontecendo com ele não definia a vida dele. O que ia definir a vida dele era a fé, de entender que ele precisava se colocar de pé diante daquele que tinha autoridade para mudar a sua história. E eu e você estamos prostrados. E eu e você estamos aqui como loucos dizendo: Senhor, Senhor, o que Deus está falando é: tenha fé, se coloque de pé, porque a palavra já foi liberada para a tua vida. O que Deus quer para a minha vida, a sua vida nesta manhã, nos colocamos de pé, porque a palavra já foi liberada. Você precisa chamar a existência dela. Você precisa chamar a existência dessa palavra para o teu coração e ter fé e dizer: estou de pé, Senhor, fala que o teu servo ouve. Saber ouvir e definir a voz de Deus. Glória a Deus. Segundo motivo para você poder se colocar de pé. O jovem na cidade de Naim. Lucas capítulo 7, dos versos 11 ao verso 14. Evangelho de Lucas capítulo 7, verso 11 ao verso 14. Que diz assim: logo depois, Jesus foi com seus discípulos à cidade de Naim, e uma grande multidão o seguiu. Verso 12. Quando ele se aproximou da porta da cidade, estava saindo o enterro do único filho de uma viúva, e uma grande multidão da cidade o acompanhava. Verso 13. Quando o Senhor a viu, sentiu profunda compaixão por ela. E aí Jesus disse: não chore, disse ele. Verso 14. Então foi até o caixão, tocou nele, e os carregadores pararam, e disse: jovem, eu lhe digo, levante. Jesus ressuscita a filha da viúva de Naim, demonstrando o poder sobre a morte. Às vezes, espiritualmente, estamos mortos, mas Jesus nos chama à vida novamente. Entenda uma coisa: Deus te chamou na condição que você estava. Deus te chamou na condição onde você estava. Isso é uma coisa que eu transito muito e oro muito a Deus sobre isso. Eu venho do meio empresarial e algo que eu me questionava me questionava muito sobre isso. E a palavra que Deus liberou para o meu coração, que eu quero liberar para a tua vida nesta manhã é: Deus te chamou na condição onde você estava. Sabe por quê? Porque é lá que Deus quer que você esteja. É lá que o milagre vai acontecer. Talvez aquele emprego, talvez aquela escola, talvez na tua família, seja onde for. Deus quer te salvar, Deus quer mudar a tua vida, a tua sorte, na condição que você estava, naquele lugar. Quando Deus te procurou, onde que você estava? Saulo, nome anterior
de Paulo, o que ele estava fazendo? Perseguindo. Deus procurou ele ali. Deus viu algo diferente ali, porque Deus quer fazer um milagre na condição que você estava, no local onde você estava. Porque muitas das vezes a nossa posição é, queremos sairmos daquele ambiente, mas Deus nos colocou naquela amizade, naquelas pessoas, porque as pessoas vão ver a mudança de Jesus na sua vida, e você vai ser a Bíblia que eles precisam ler. Então entenda uma coisa aqui sobre isso. Às vezes, espiritualmente, estamos mortos, mas Jesus nos chama a uma vida eterna. Jesus deu a ordem. Independente da posição que se havia. E aí, por que você está se preocupando? Por que você está aí se fazendo perguntas? Deus te levantou neste lugar. Deus te levantou nesta família. Deus te levantou naquele trabalho. Então, quero que você se coloque de pé quando a tribulação acontecer, olhando para Deus, porque se foi Deus que te colocou lá, Deus vai te honrar lá. Se Deus te colocou lá, Ele é fiel e justo para poder te honrar lá e mudar a tua história naquele lugar. Porque Deus quer que você faça diferença naquele lugar, assim como nesse cenário caótico, onde tudo estava morto. A palavra de Jesus foi: levanta-te, se coloque de pé, porque eu dou a vida. Eu dou a vida. Terceiro, a filha de Jairo. Marcos capítulo 5, verso 38 ao verso 41. Evangelho de Marcos, capítulo 5, versos 38 ao verso 41. Diz assim: quando chegaram à casa do líder da sinagoga, Jesus viu um grande tumulto, com muito choro e lamentação. Verso 39. Então entrou e perguntou: por que todo esse tumulto e choro? A criança não morreu, está apenas dormindo. Verso 40. A multidão riu de Jesus. Ele, porém, fez todos saírem e levou o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos para o quarto onde ela estava deitada. Verso 41. Segurando-na pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, levanta-te. Jesus ressuscita a filha de Jairo, mostrando que a sua compaixão e autoridade divina. Quando tudo parece perdido, Jesus traz renovação e esperança. Agora entenda uma coisa: ponha-se de pé, pois aquilo que você vê como um fim é apenas um novo começo para você. Ponha-se de pé. Ponha-se de pé, porque aquilo que você está enxergando como um fim é apenas um novo começo para a sua vida. É uma nova oportunidade. Entenda uma coisa: Davi não seria Davi se não houvesse o gigante. Já parou para pensar nisso? Davi não seria Davi, querido, se não houvesse o gigante. Então, se Deus está permitindo que gigante se levante na sua vida, é porque existe um Davi que está dentro de você, que ele está levantando. Um Davi que vai fazer coisas sobrenaturais, porque a palavra diz que obras, aquele que crê em mim, obras o quê? Ainda maiores farão. Você entende essa palavra para o teu coração nesta manhã? Existe um Davi dentro de você que Deus está levantando nesta manhã. E esse Golias, esses gigantes que estão se levantando, esse cenário caótico que se apresenta com um fim, é apenas um novo começo para a sua vida. É apenas uma nova oportunidade para você poder viver o melhor de Deus para a sua vida. Para viver o melhor, porque como eu disse no início, independente dos cenários, você é o único povo que já entra numa batalha com a vitória decretada, porque ele disse que estaria com você. Ele disse que estaria à sua frente, te conduzindo. Você pode dizer amém? Agora entenda uma coisa. O olho vê apenas o que a mente está preparada para compreender. Vou dizer mais uma vez para você. Você pega essa palavra, pega esse rema para a tua vida nesta manhã. O olho vê apenas o que a mente está preparada para compreender. Sabe qual é a minha oração e a sua oração? Senhor, muda a minha mente. Muda a minha mente. Muda a minha mente, porque eu preciso ver mais. Se tem mais coisas que o Senhor liberou para a minha vida, para a minha casa, para a minha família, para os meus negócios, para a minha vida, todas as áreas da minha vida, então muda a minha mente, porque eu quero ver. Eu quero ver tudo que o Senhor tem liberado para a minha vida, traga uma transformação. Porque independente do fim que a minha mente
registra. Independente do fim que a minha mente quer programar, eu quero acreditar que isso é só um começo de algo grandioso que o Senhor quer para minha casa. Levanta a sua mão, querido, eu quero profetizar sobre a sua vida. Senhor, eu quero profetizar, Senhor, na vida dos teus filhos e das tuas filhas desta manhã, Senhor. Eu quero profetizar, Senhor, que independente do cenário caótico, independente das portas fechadas, independente das palavras contrárias, este não é o fim, existe um novo começo. Eu quero profetizar na vida desse filho e dessa filha, em nome de Jesus. Dê um forte aplauso ao Senhor, confirmando essa palavra que eu recebo. Entre em concordância comigo nesta manhã, querido. Este não é o fim. Este não é o fim. Quarto, o homem da mão ressequida, que é uma passagem que me chama muito a atenção para isso. Muita atenção. Lucas capítulo 6, dos versos 6 ao verso 8. Diz assim: em outro sábado, enquanto Jesus ensinava na sinagoga, estava ali um homem cuja mão direita era deformada. Os mestres da lei e os fariseus observavam Jesus atentamente. Se ele curasse aquele homem, eles os acusariam, pois era sábado. Mas vem o verso 8, que é de estremecer o nosso coração. Jesus, porém, sabia o que planejavam e disse ao homem com a mão deformada: venha e fique aqui diante de todos. E o homem foi à frente. Ei, entenda uma coisa. Antes de curar um homem com a mão atrofiada, Jesus pede para que ele se levante diante de todos. Deixa eu dizer para você nesta manhã. Jesus nos convida nesta manhã a nos expor diante dele e confiar na restauração que ele pode fazer na nossa vida. O desafio, a palavra de encorajamento que eu tenho para a tua manhã é isso. Se coloque de pé diante das dificuldades. Jesus quer que você se exponha, que você tenha fé, tenha coragem. Olhando para ele, olhando para aquele que pode dar a solução, olhando para aquele que pode dar um destino para a sua vida. Existe realmente momentos que você vai ficar de joelhos, mas existe momentos que você precisa se colocar de pé e ouvir e ter coragem do que Deus está liberando para a tua vida. Deixa eu dizer para você, guarda isso no teu coração, porque eu guardo isso para a minha vida todas as manhãs. Quem tem fé, celebra antes. Tá pegando isso? Quem tem fé celebra antes, querido. Independente das circunstâncias, tenha fé e comece a celebrar o melhor de Deus que está fazendo sobre a tua casa. Independente das circunstâncias, tenha fé, porque se Deus está na frente, a vitória é sua. Deus já decretou, então entrega a fé para o teu coração. Quando chegar amanhã e você tiver nessa semana talvez uma notícia ruim, alguma coisa, ei, entenda uma coisa. Senhor, isso aqui não é meu destino, não. Eu tenho fé e já vou começar a salmodiar. Eu tenho fé e já vou começar a comemorar tudo que o Senhor tem para a minha vida. Talvez as pessoas não vão entender ao seu redor, talvez a sua família não vai entender, talvez os seus pais não vão entender, mas entenda uma coisa, quem tem fé já começa a comemorar, porque Deus já liberou a palavra de destino para a minha vida e a sua vida nesta manhã, porque a palavra dele libera para a nossa vida em nome de Jesus. Quem tem fé celebra antes. Começa a celebrar, querido. Começa a celebrar. Quando as portas começarem a se fechar, quando as circunstâncias, quando os gigantes começarem a se levantar, começa a celebrar, porque o que Jesus quer é que você tenha fé. Então celebre, glorifique ao Senhor, prepare para poder receber o melhor de Deus para a tua vida. E aí a pergunta é, por que você não está de pé? Se Ele já liberou a palavra. Por que você está prostrado? Por que você está pelos cantos choramingando? Por que você está nos cantos chorando se Ele já liberou a palavra para você poder se colocar de pé? Como um guerreiro, se coloque de pé diante das situações que estão se levantando aqui na América. Diante das portas que estão se fechando, se coloque de pé, porque a palavra já foi liberada. Quem tem fé, celebre. Comece a salmodiar ao Senhor. Quando a adversidade se levantar, levante a mão, aonde você esteja, talvez dirigindo o carro, seja o que for,
e comece a declarar: Senhor, esse não é o meu fim. Existe uma palavra liberada para a minha vida, então eu vou começar a celebrar, porque eu já quero profetizar que esse estado, essa situação vai mudar. Eu quero profetizar que esse cenário vai mudar em nome de Jesus. Por isso eu já estou celebrando, eu já estou me alegrando. E talvez alguém vai dizer assim: você é louco, como é que você está rindo? Como é que você está celebrando? Você vai dizer: porque eu creio no meu Senhor. Eu creio naquele que a última palavra é dele. A última palavra é dele. Eu estou diante dessa autoridade. Por isso eu vou ficar de pé. E eu quero convidar você a se colocar de pé nesse momento. Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu quero que você saia com essa palavra no teu coração. Eu quero que você comece essa semana entendendo que Deus tem deliberado para a tua vida nessa semana. Independente, se coloque de pé. Porque o que o inimigo quer, o que as circunstâncias da vida querem é que você se coloque e fique prostrado. Que você esqueça a sua verdadeira identidade em Deus. Como pai, o que o pai quer para o filho? O melhor. A verdadeira identidade que Deus quer para a tua vida é de você reconhecer Ele como pai e você sendo o filho amado de Deus. Por isso, esses 4 exemplos que eu dei para você, de personagens que se levantaram diante das situações e se colocaram de pé. Sabe o que eu me lembro? Eu me lembro de apóstolo Paulo falando aos Filipenses, que ele fala assim, ó: eu não vou julgar que eu tenha alcançado tudo que eu queria, mas uma coisa eu faço. Esquecendo-me das coisas que atrás ficam, eu prossigo para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus, querido. Então deixa o passado para lá, deixa o que aconteceu para lá, comece a olhar para a soberana vocação, comece a se lembrar, traga a sua memória. Deus está me trazendo para mim uma palavra no meu coração que eu quero trazer para você. Existem pessoas aqui que têm poços entulhados. Poços entulhados. Sonhos que deixaram de ser sonhados, eles foram submergidos aqui. Eles foram tampados. E eu quero trazer para você uma palavra profética. Eu quero profetizar que esses poços vão ser desentulhados hoje em nome de Jesus. Eu quero profetizar que você vai voltar a sonhar aqueles sonhos que foram mortos. Eu quero profetizar que você vai voltar a ter sonhos. E às vezes aparece uma coisa muito simples. Vou dizer para você uma coisa simples. Às vezes um casal, ele faz um planejamento para a vida toda, de viajar, fazer as coisas. E aí depois vem os filhos. E aí ele deixa de ter aqueles sonhos em prol dos filhos. Deixa de viajar, deixa de fazer as coisas. Mas a palavra que eu quero para você é o seguinte: Deus vai te lembrar desses sonhos que você teve lá atrás. Porque está chegando o tempo de você começar a desentulhar esses poços e começar a viver isso. Não é que os seus filhos são um problema, não. Mas o que Deus está fazendo é você se relembrar, trazer a memória daquilo lá atrás que você tinha no teu coração. Que por causa de um trabalho, de altas horas de trabalho, talvez compromissos que você assumiu. Mas Deus está trazendo a memória que esses poços serão desentulhados.